Quem está falando aqui é o professor Micamática, professor de matemática, galera. Estou trazendo uma super revisão para vocês sobre radiciação, assunto que mais cai aí na prova do IFRN, beleza, galera? Então vamos lá, pessoal, nessa revisão. Mas antes que tudo é o quê? Olha o pipoco do trovão! Então, primeiro vamos começar aqui. Eu tenho uma raiz, aqui eu tenho um número, aqui eu tenho um número, né? Aqui eu tenho B, então essas letras aqui representam números. E sabemos o que? O nome desse aqui que vem aqui, ele é o nosso índice. Não pode esquecer isso, certo, pessoal? Ele é o nosso índice. Esse símbolo aqui, que é o que a gente chama de raiz, que na verdade aqui é o nosso radical, você é radical, certo? Esse aqui é o nosso radicando, certo? E por fim, quando eu falo a raiz desse número aqui é igual a esse aqui, o resultado é que é a nossa raiz, certo? Índice, radicando, radical e raiz, beleza? Pessoal, uma dica muito importante. Se eu tivesse um 4 aqui, certo? Então, qual a raiz que eu teria aqui? Raiz quadrada de 4. Quando não tem nada aqui, eu não tenho nenhum número, é porque aqui eu tenho o número 2. Vocês se lembram de potência? Quando a gente tinha tipo um exemplo aqui, 3 ao quadrado. A gente dizia 3 ao quadrado quando eram 2. Então, aqui por não ter nada, eu digo a você que tem um 2. Por isso que chamamos raiz quadrada, por causa desse 2. Raiz quadrada de 4, beleza? Professor, e se viesse um 3 aqui, um exemplo? Raiz e esse 3. Quando tiver um 3 aqui, é porque essa raiz aqui será uma raiz cúbica, certo, pessoal? Uma raiz cúbica. Então, tem uma raiz cúbica de 8, beleza? Então, vamos aí para a nossa definição formal. A definição, ele diz o seguinte, né? Se eu tiver uma raiz, sim, um N aqui e uma A igual a B. Estou dizendo o quê? Raiz enésima de A, certo? A raiz enésima de A é igual a B. Pessoal, a definição diz que a raiz enésima de A é igual a B só se acontecer uma coisa. Eu pegar esse B, elevar esse B aqui, ó, ao meu índice, elevar a N e ser igual a A. Por isso que a raiz, ela é uma operação inversa da potência, certo? Ela é uma operação inversa da potência. Então, isso aqui só vai acontecer se isso acontecer. Como é, professor? Tem como só dar um exemplo? Olha o exemplo aqui. Eu vou dar aqui o primeiro exemplo. A raiz quadrada de 4 e também a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 4, ele é 2. Por que ele é 2? Porque se eu pegar esse meu 2... elevar o número que está aqui dentro. Ah, professor, não tem nada, mas quando não tem nada é 2. Então, se eu pegar 2, isso aí tem que me dar o radicando, tem que me dar o que está de dentro. Então, 4. Então, ó, se eu pegar a minha raiz, quem é a raiz? 2. Elevar o índice, quem é o índice? 2. Tem que me dar quem? Ó, tem que me dar o que está de dentro. Então, 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? 3 ao quadrado me dá 9. Professor, e se fosse um exemplo a raiz cúbica de 8? Raiz cúbica de 8 tem que ser um número que elevado a 3 me dê 8. Que número é esse? 2, né, pessoal? Por quê? Porque 2 ao cubo é 8. Porque 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 me dá 8. Beleza, pessoal? Eu vou aí passar para você uma primeira observação muito importante no estudo da radiciação. Vamos para a primeira observação.
Pessoal, dá aquela moralzinha aí pro professor, pessoal, para o canal, beleza? Deixa aí o teu like, teu comentário, se tu tá gostando, se não tá, e o que pode melhorar, beleza? Você é muito importante para o canal. Então vamos aí para nossa primeira observação. Tá aqui a definição: a raiz enésima de A igual a B, se somente se B elevado a N for igual a A. Não esqueça disso aqui. Pessoal, o nosso índice aqui, né? O nosso índice pode acontecer o quê? O nosso índice, ele pode ser um número par, certo? Como também ele pode ser um número ímpar, beleza? Né? Assim, ele pode ser um número par ou ímpar, né? 2 ao quadrado, 3 ao cubo, né? Par, 2, 3, ímpar. O que acontece se ele for par? Pessoal, se ele for par, esse meu radicando aqui, o meu radicando, vou chamar ele aqui, ó, nosso A, o nosso radicando, tem que acontecer o seguinte: se ele for par, isso aí é algo que você tem que guardar na sua memória aí. Se ele for par, o meu radicando ele tem que ser maior ou igual a zero, certo? Ele tem que ser positivo. Se o meu índice aqui for par, ele tem que ser positivo. Por quê, professor? Olha o seguinte exemplo. Se eu tivesse um exemplo aqui como a raiz de menos 4. Quem é a raiz de menos 4? É menos 2? Não, né, pessoal? Não existe. A raiz de menos 4, ela não existe nos reais. Não tem nenhum número que é elevado ao quadrado de menos 4. Porque se você pensar menos 2, ó, menos 2 ao quadrado, ele é igual a menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos, isso aqui vai me dar mais, 2 vezes 2 vai dar 4. Então isso aqui vai dar um número positivo e não um número negativo. Então não tem uma raiz nos reais. Beleza, pessoal? Então isso aí é bom que fique na sua memória. Professor, e se ele for ímpar? Se ele for ímpar, o meu radicando, né? Se ele for, por exemplo, 3, 5, 7, o que acontece? Se ele for ímpar, o meu radicando aqui, ele vai poder ser qualquer número. Então ele vai poder ser qualquer número. Pode ser ele positivo, né, dos reais positivos, como dos reais negativos. Por que, professor, o senhor diz isso? Ó, vamos aqui. A raiz cúbica de 8. Quem é a raiz cúbica de 8? Já vimos que é 2, porque 2 ao cubo me dá 8. Mas se eu tivesse a raiz cúbica de menos 8, pode também. O que não poderia se isso aqui fosse um par, mas como é ímpar, pode. Por quê? Quem é essa resposta? Essa resposta é menos 2. Aqui eu tenho. Por quê? Por que é menos 2? Porque se eu fizer o seguinte, ó, menos 2 elevado ao cubo, tem que me dar quanto? O de dentro, tem que me dar menos 8. Então, ó, menos 2 ao cubo vai ser quem? Ó? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. Então, essa resposta aqui vai me dar negativa. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, realmente dá, ó, menos 8, dá o que está aqui dentro. Então, tem que prestar atenção. Se é par, tem que ser maior ou igual a zero. Se for ímpar, pode ser qualquer número, tanto positivo quanto negativo. Vamos aí para a nossa segunda observação, pessoal. Segunda observação, pessoal, aqui novamente a definição de raiz, vamos lá. Se por acaso eu me deparar com isso aqui, o que dá isso aqui? Pessoal, eu tenho menos raiz quadrada de 4. Esse menos não tem nada a ver com essa operação aqui. Esse menos é algo que está fora a parte. Então eu resolvo isso aqui, certo? Sem pensar nesse menos. Esse menos eu vou repetir ele e resolvo. Raiz quadrada de 4 dá 2, certo, pessoal? Então aqui ia ficar menos 2. Não que a raiz quadrada de 4 seja menos 2, não. Esse menos, eu repito, resolvo isso aqui, certo? Olha aqui, esse outro exemplo.
Menos, o menos está fora da raiz, eu não tenho nada a ver. Esse menos aqui, ele está fora a parte, então vou repetir ele, ó. Então, a raiz de 9 dá 3, então essa operação vai me dar isso aqui, menos 3. Não que a raiz de 9 seja menos 3, certo, pessoal? Não pode confundir isso aí. E se eu tiver isso aqui, professor, novamente, esse menos está fora a parte, eu vou repetir ele. E a raiz cúbica de menos 8, a gente já viu aqui recentemente que vai me dar menos 2. E aí, olha, aqui no meio está tendo uma operação de multiplicação. Menos vezes menos vai me dar mais. Mais quem? Mais 2. Beleza, pessoal? Então, isso aqui vai me dar mais 2. Vamos aí à nossa terceira observação. Se liga no canal porque próxima aula será as propriedades de radiciação. Aqui é só uma revisão geral, certo? Pessoal, me deparei com isso aqui, professor. O que eu faço? Corto esse 2 com esse 2? Não, né, pessoal? Eu não posso fazer isso. O que eu faço? Resolve primeiro, pessoal, a potência, certo? E depois você extrai a raiz. Como é que ficaria aqui? Ia ficar raiz quadrada, pode ter o 2 ou não, né? Eu vou aqui, vou nem colocar raiz quadrada menos 2 ao quadrado. Vamos aqui, ó. Menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos vai dar mais, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, menos 2 ao quadrado de potência, né? Vai dar 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado me dá 4. Novamente, resolve, pessoal. Aqui muita gente ia querer cortar, mas não vai dar certo, certo? Então, resolve essa potência. Então, ia ficar raiz quadrada, coloquei o 2 aqui, mas aqui eu não vou colocar para você já se ligar nisso aí. Resolve a potência. Menos 3 ao quadrado vai me dar quem? Mais 9, né? Assim, pessoal? Então, isso aqui vai me dar 9. Isso aqui, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Pessoal, agora vamos resolver alguns exercícios para fixar melhor aí na sua mente, beleza? Então, vamos aí. Pessoal, vamos agora resolver alguns exercícios aqui bem práticos. Raiz, quem aqui não tenho nada, quando eu não tenho nada aqui é um 2, então eu tenho a raiz quadrada de 25. Qual a raiz quadrada de 25? É 5, né, pessoal? Por quê? Porque se eu pegar esse 5 elevado a 2, vai me dar 5 ao quadrado é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Raiz não tem nada, é o quê? 2. Raiz quadrada de 36. Qual é o número que é elevado ao quadrado de 36? É 6, né, pessoal? Porque se eu pegar 6 ao quadrado, é 6 vezes 6. 6 vezes 6 realmente dá, ó, sempre o radicando, né? Então, raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 100, sempre faça a pergunta, qual é o número que é elevado ao quadrado, qual é o número que vezes ele mesmo dá esse aqui de dentro. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado, 10 vezes 10, ele me dá 100. Raiz, quando não tem nada, é o quê? 2, né? Raiz quadrada de menos 36. Opa! Aqui eu tenho 2. 2 ele é par. Se ele é par, o meu radicando tem que ser maior ou igual a 0. E aqui é um número negativo. Logo aqui não existe raiz nos reais. Olha aí, pessoal, como é importante. Vamos aqui. Raiz cúbica de menos 27. Aqui é um 3. Raiz cúbica de menos 27, certo, pessoal? Aqui é ímpar, então isso aqui pode ser negativo. Então eu pergunto, qual é o número que é elevado ao cubo me dá 27? Isso aqui, pessoal, vai me dar menos 3. Por quê, professor? Porque menos 3 ao cubo é igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais vezes menos dá menos,
3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, ó, pegando a raiz, elevando ao índice, tem que dar o radicando. Então, deu menos 27. Então, a raiz aqui é menos 3. Raiz cúbica de 125. Qual é o número que é elevado ao cubo de 125, pessoal? 5, né? Porque 5 ao cubo é igual a 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vai me dar 25. 25 vezes 5 vai me dar 125. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Raiz cúbica de menos 125. Pode ter? Pode, né? Porque esse número aqui é um ímpar. Então, a raiz cúbica de menos 125, ele é menos 5. Por quê? Porque se eu pegar o menos 5 e elevar ao cubo, vai me dar quanto? Ó, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, a raiz cúbica de menos 125, ele é menos 5. Raiz quarta de 16 dá quanto, professor? Raiz quarta de 16. Qual é o número que elevado a 4 me dá 16? É 2, pessoal. Por quê? Porque 2 a quarta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 me dá 4. 4 vezes 2 me dá 8. 8 vezes 2 vai me dar 16. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Raiz quadrada de 81, a gente já sabe de tanto falar, né, pessoal? Que é 9, porque 9 é o quadrado, é 9 vezes 9, que me dá 81. Raiz quadrada de 49, qual é o número que ao quadrado me dá 49? É 7, porque 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que vai me dar 49. Pessoal, dá moral aí pro professor, pessoal. Inscreva-se no canal, deixa aí os teus comentários, se você gostou ou não, dá sugestões. Beleza, pessoal? Isso aí é o que vai melhorando o canal.